Ejuorendiwe, ha. Ejuorendiwe, 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 ha. Bro MCs, ha. Ape, she happy do pai. Ape, she happy é por Ajapo por amor, enredo faz favor. Oi menha de jarapope, nai menha juca. Cheia de erure, nha de jarape. O morrendo ranguan, derape, racherape. Deguai, bae pa o raça, nem acabe. O grau da sua maldade, deguai. Bae para pensar. Povo contra povo, do catu e mopuan, de acam. Denera sendo de wainha de jara awe akoihase oi no pai awe chupe che anguarre arrima com rap guarani hakaiwa dendo catu de manhã no xerehe bae endere rechai ape rap guarani onguarre perrendo ranguan ara ede orera aron o pego eju orendiwe o pego eju shendiwe Cheiro Renoi, Ejuorendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, Ejuorendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, Ejuorendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, Ejuorendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Jarranha de Queira de Aguatá. Jarranha de Queira de Auá. Jarra de Achuca, Caraípe. QG, haha, e, homem, ende, coporã. Dere, raçano, cheio, purehe. Remanhauaí, xerehe. Hakuanga, xeime. Coape, Achuca. Bae, paore. Pro representar. Hakuanga, aperoime. Ape, Awaqueira, oreco. O sonha ranguan, coanga pona duta, deve, bae guipanhande, jajuca hanyamanon, o pea ariore, ro pora rei, awa o jejucaram, o mi caraiqueira, o pucanhandere rei, o minha caça cheia e meco ape, ro defender ranguan, o pego, eju orendiwe, cheiro renoi, eju orendiwe, venha com nós, nessa levada, cheiro renoi, eju orendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, Ejuorendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, Ejuorendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, Ejuorendiwe, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, Ejuorendiwe, aldeia unida, mostra a cara. Direto de Dourados, Mato Grosso do Sul. Que legal, que massa essa galera, muito bom. Muito obrigado. Valeu. Isso aí. Rima PM. Valeu. Para todos ficarem conhecendo, nós somos o Bro MCs de Dourados, Mato Grosso do Sul, das reservas de Jaguapiru e Bororó. Logo ao meu lado, Bruno Veron, Clemerson Batista, Kelvin Peixoto, Charlie Peixoto, logo ali atrás, Igor Lobo, DJ Gil Marques. E Dani Muniz. Obrigada! Que legal! Está no ar mais um Câmara Ligada, um programa para ouvir o som e o pensamento dos jovens. Já sabemos que o mundo ocidental tem que mudar sua relação com o consumo, mas durante a Rio+20 nós percebemos que as soluções estão bem longe de sair do papel. Desenvolvimento sustentável é o tema do programa de hoje. E para participar dessa conversa, estão aqui as escolas, o Centro de Ensino Fundamental 17 de Ceilândia, o Centro de Ensino Médio Setor Oeste e o Centro de Ensino Médio Paulo Freire. Obrigada por terem vindo. Hoje, para alimentar o nosso blog, está aqui o Fábio França. O Fábio é engenheiro mecânico, permacultor e escreve no blog Sustentável na Prática. Obrigada por ter vindo, Fábio. Fábio, que tipo de informação vocês divulgam lá no sustentavelenapratica.net? Olá, obrigado pela oportunidade. O Sustentável na Prática é um portal, na verdade, né, que a gente criou, eu e a minha esposa, para compartilhar com as comunidades de Brasília
as nossas experiências pessoais no caminho da sustentabilidade. Então, tudo aquilo que a gente faz, aprende, estuda sobre sustentabilidade, com esse foco bem concreto daquilo que está ao alcance das pessoas comuns, a gente divulga no portal. Eu vi que tem lá um monte de dica e também tem o Faça Você Mesmo. O que você destacaria ali? É legal saber que a gente divide realmente o blog em várias áreas, pensando nos diferentes interesses que as pessoas podem ter. A gente tem uma área chamada Faça Você Mesmo, onde a gente coloca quase que receitas de projetos relacionados com a sustentabilidade. Por exemplo, como fazer uma horta de apartamento. A gente coloca o passo a passo no blog. Como, se você tem um quintal, uma área um pouquinho maior, como você pode fazer um tipo de canteiro muito prático para produzir verdura. A gente diz como fazer também. Você quer fazer experiência com energia solar? A gente tem um passo a passo de como fabricar um fogão solar. Então, tem esse lado de faça você mesmo muito forte, mas também tem um lado que é o que a gente chama de promoção do consumo sustentável, que a gente tem tipo um catálogo que serve para as pessoas que querem adquirir produtos e serviços relacionados com a sustentabilidade aqui no Instituto Federal. Então, a gente está ajudando a divulgar isso também. Que ótimo. E só para lembrar, você que está em casa, a gente também está no Twitter, no Facebook, e a gente está louco para ouvir a opinião de vocês sobre o Câmara Ligada e receber sugestões para os próximos programas. E no palco, vocês já viram Bro MCs, um rap do povo da floresta. Cantando em Guarani e português, os índios reconquistam o Brasil com a música. Nascido nas gravações do filme Terra Vermelha, de 2008, que fala sobre os conflitos entre índios e brancos, o Bro MCs usa o rap tanto para conversar com seus companheiros das aldeias Jaguapiru e Bororó, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, quanto para contar sua realidade para a aldeia global. De lá para cá, já se apresentaram em diversas cidades brasileiras, em programas de TV e até na posse da presidenta Dilma Rousseff. Tocaram até na posse da Dilma, da nossa presidenta. Como é que foi essa experiência? Foi massa, sim, para mostrar o nosso trabalho, o que acontece lá na comunidade, para não índio ouvirem também, mas também para o povo indígena assim, se inspirarem, ouvirem o que a letra está falando, o que se passa na nossa comunidade, o que a gente convive mesmo na nossa comunidade, para mostrar o nosso trabalho, que a gente está nessa caminhada aí. E qual é a realidade da juventude lá na aldeia de vocês? Então, como é próximo à cidade de Dourados, a aldeia vem sofrendo com violência, com alcoolismo, droga, e no meio disso a gente está assim, na caminhada, assim, se erguendo como jovens. Muitos jovens estão se inspirando em outros tipos de trabalho, assim, para poder sair do caminho errado, assim. A gente já tem pergunta na plateia? Meu nome é Karina. Eu queria saber, assim, o que motiva vocês a cantarem rap? Assim, a gente ouvia o programa Ritmos na Batida, que tinha lá na rádio, em Dourados, tocava Ritmos na Batida, aí tocava um monte de rap assim, nacional. E através disso a gente começou a ouvir, os jovens começaram a ouvir assim, e eu também comecei a ouvir a partir dos 8 anos de idade. Aí, através disso, eu falei, vou me inspirar nesses caras aí, porque eu acho que é um trabalho assim, muito importante para mostrar o rap para a gente se defender dos que não conhecem a realidade da aldeia. E aí eu fiz. Aí eu falei para mim mesmo assim, eu vou fazer a diferença, vou mesclar assim, o português com o guarani, vou fazer do meu jeito. E assim saiu o Bro MCs. Vocês falam nessa música aí sobre revolução, né? E o rap geralmente está ligado ao protesto, né? Qual é o tipo de revolução que vocês procuram? Mostrar que o índio é capaz de fazer várias coisas, assim. Que o índio não é só aquele índio que todos têm no livro, que vê o índio, imagem que é do mato, o índio é aquilo, índio é isso. E como
nós somos índios, a gente também é capaz de fazer várias coisas. Tem mais pergunta aí? Pode falar. Meu nome é Carol. E como você disse que vocês usam outros trabalhos também para tirar a galera do lado errado e tal. E eu queria saber quais são esses outros trabalhos. A gente desenvolve uma série de projetos na perspectiva cultural, né, educacional e esportiva lá na cidade de Dourados. Eu sou coordenador da CUFA lá. E aí, assim, o trabalho na aldeia surge justamente por conta dessa identificação, né, que os jovens indígenas eles estavam se apropriando das vestimentas do hip-hop, né, do estilo, da própria música, ouvindo bastante. E a primeira visita que a gente fez lá com o intuito de conhecer mais essa cultura foi onde a gente encontrou com os meninos do BRO, que na época não era ainda, não tinha formação do BRO, MCs, mas apenas o Bruno e o Clemerson faziam os raps. E aí, a partir disso, a gente acabou vendo a possibilidade de desenvolver uma oficina, seja de rima ou de break, mas que não apenas levasse o hip-hop para dentro da aldeia, que, na verdade, ele já estava lá, mas que ele mesclasse elementos da cultura indígena com o hip-hop. E aí vem a língua guarani, aí vem a dança guaxiré e uma série de outros elementos que vão acontecendo. Então, a gente trabalha na perspectiva de oficinas de break, de rimas, né? Aí, perpassando por futebol, teatro, enfim. Quem está com o microfone? Oi, Marcelo, professor Marcelo. Eu queria saber se vocês, lá na aldeia, os demais componentes da aldeia, os seus líderes, o que eles acharam disso? Os antigos, aqueles que, em relação à cultura, o que os antigos acharam disso? Por favor. Muito obrigado. Então, assim, no começo, quando a gente gravou o nosso primeiro CD, que era um demo, e assim, eles não entendiam bem o que a letra ia falar, queria dizer, queria mostrar, assim. Aí o meu irmão ali pegou um CD e levou para cada cacique que tinha na aldeia, cada liderança que tinha lá, apresentou o que queria falar, a letra, assim, e falava um pouquinho assim, na língua guarani, não fugindo da nossa cultura. Aí eles começaram a compreender, assim, o que era o rap, e até hoje eles estão apoiando a gente. E também, assim, muitas perguntas assim que a gente, só porque canta rap, a gente vai fugir da nossa cultura, mas não. Na minha pele, no meu rosto, a minha pintura, o meu colar, nunca vai fugir de mim, só por causa que eu canto rap, entendeu? E agora, então, vou pedir para vocês tocarem mais uma, mas agora com a presença do nosso monstro do rap da capital, o Gog. Vem com nós. Ei. Terra Vermelha. Orimbarete. Bro MCs. Ia começar. Pro MCs. Já pus a caixa de Vermelha do sangue derramados pelos guerreiros do passado massacrados. Fazendeiros mercenários, latifundiários, vários morreram defendendo sua terra onde vivo. Aldeia, já existiu guerra. A Peixerraê, Ojeruaque, Imaquerretá, Aua, Omanon, Courerê, Jaguapiru, Bororó. Terra onde nascemos e vivemos, com as etnias Kaiowá, Guarani e Tereno. Tudo se passou, a realidade vem chegando. Na voz do bro, pintados pra batalha. A Peixeaicô, Haapearixá, Baepa, Ojerua, Haeto, Sechea, Jerure, Nhandejarape, ou morrendo em Ranguanderape, Raxerape. Eu peço a Deus que ilumine meu caminho. Aonde estiver, eu nunca estarei sozinho. Eu nunca estarei sozinho.
Apexerrae, Conhandereco, Achucabaepa, Ojeruaque, Apexerrae, Conhandereco, Achucabaepa, Ojeruaque. Sei que não é fácil, sei que nunca foi. Corrói o coração, quem é o dono dos bois? As lembranças dói nas histórias contadas pelos pajés de nossas terras roubadas. Anos 70, dezenas de família extensa, cada vez mais exprimido no fundo das fazendas. Foram separadas em 8, odeia, ignora nossa cultura, nos jogando numa teia. Chaguilando catuinha, puã, retarricoanhanemodá. Roubaram nossa terra, a nossa cultura. Apeawa, Quero de Apurá, na tribo dos guerreiros, na luta cheia de tu apurando por coche Agueru. Essa é minha sina, curto com a família, tomando minha xixa. Estou aqui em cima, sem a minha flecha, mandando a minha rima. Mandando a minha rima. Apexerrae, Conhandereco, Achucabaepa, Ojeruaque. Apexerrae, Conhandereco, Achucabaepa, Ojeruaque. GOG! As heroínas resistiram, todas estão vivas, mesmo as que partiram pela obra estão ativas. Ou você acredita no Dandara derrotada, que a cultura resulta de uma história inventada? Que as mães da Candelária, Acari e Praça de Maio pariram um bando que merecia mesmo ser eliminado? Que lugar da mulher negra é servindo na cozinha? Que com a eleição da presidenta acabará a ladainha do extermínio da juventude, saúde da população, das mulheres esterilizadas sem nenhuma informação? Que a remissão negra era a mesma servidão, que não vai dar em nada, não vai ter reparação. Sinto desapontá-lo, o efeito dos seus males desperta Dona Neca, Lestina, Lelé Gonzalez, a frieza encarnada na ternura de Macota Baldina. Vilma Reis, inspirada pela cria da guerreira Sabina. Remanescentes, Ilês, roças, restingas, provas das vitórias das rainhas em Ziga, Joelma, Didinha, Dona Martinha, Rigoberta, Selma do Coco, as feridas de Frida, moradia sem reboco, Clementina, Carolina de Jesus e o desejo de duas pretas reunidas num quarto de despejo. Minhas heroínas estão vivas, ó, rebeladas, formadas dentro ou fora da escola, na luta, concentradas. GOG, Bro, MCs e vocês, vem, vem. Apexerrae, Conhandereco, Achucabaepa, Ojeruaque. Apexerrae, Conhandereco, Achucabaepa, Ojeruaque. Desse jeito, original rap nacional, colhido nas quebradas, nas aldeias, no coração de brasileiros e brasileiras que trabalham todo dia, levantam cedo, correm atrás, fazem o que podem, o que querem, não muitas vezes, mas olha só molecada, olha só meninada, é preciso se envolver, ser protagonista, escrever a história, reescrever os livros, fundar a nação brasileira feita por nós. Amo vocês. Valeu. Você está assistindo ao Câmara Ligada. Hoje a gente está conversando sobre desenvolvimento sustentável e eu convido para fazer parte dessa conversa agora a deputada Érica Cocai. Ela é deputada federal, uma cearense, eleita pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal e ela é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Obrigada por ter vindo, deputada. Vou chamar também o Rafael Pobel. Ele é permacultor, sócio fundador. Palmas para eles. Pode vir para cá, Rafael. Sócio fundador do Instituto Ipoema. Hoje ele coordena a Frente Parlamentar Ambientalista do DF. Convido também o Pedro Piccolo, o sociólogo, faz parte da Associação Civil Alternativa Terra Azul. O Câmara Ligada foi a Rio+20 saber dos jovens o que deve ser prioridade para o desenvolvimento sustentável. Vamos ver. Para mim, desenvolvimento sustentável envolve todo tipo de parte econômica, parte ambiental, parte social. Sem degradar o meio ambiente, consiga ter um equilíbrio entre o meio ambiente e um desenvolvimento econômico, político, seja qual for na sociedade. Porque meio ambiente, as pessoas costumam dizer que vamos cuidar do verde, vamos
proteger as baleias, os golfinhos, e não é bem assim. Porque você não pode falar só de desenvolvimento sustentável se você não falar de inclusão social, da pobreza. Ontem saiu o relatório que quase 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. 1/7 da população, isso é muita coisa. Você tem que pensar no desenvolvimento sustentável, voltando para a população também, voltando para a inclusão social, para a educação, porque a educação é muito importante. Você precisa educar o seu ser humano desde a base, desde o infantil. A criança desde cedo poder aprender a reciclar, a entender que não pode desmatar, que você tem que preservar de biodiversidade, que hoje ainda existe um desmatamento muito grande. O governo está muito associado ao lado econômico. Existem muitas casas no Brasil que você poderia ter uma horta, alguma coisa, pensar que o orgânico hoje é muito fraco. Ao invés de você ter subsídio para gasolina ou para energias fósseis, você poderia ter um subsídio maior, por exemplo, para energia solar, os prédios verdes, você ter captação da água da chuva. Muitos lugares você ainda não tem tratamento de esgoto. Não tem como você ser 100% ecologicamente correto. Aplicavelmente, eu só consigo não jogar coisa na rua, que daí ajuda na poluição. Eu reciclo toda a garrafa que eu uso. E você tentar naquelas pequenas coisas do dia a dia, de você fechar a torneira, não deixar pingar. Você não demorar muito no banho, você não consumir demais. Esse é o ponto principal. Você deve procurar consumir o menos possível. Parar de pensar em dinheiro. Bom, as sugestões são muitas. Eu queria começar com você, Pedro, para você fazer uma avaliação dessa participação da juventude na Rio+20. Eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 2 de junho e já a partir do dia 4 começaram a acontecer vários encontros sobre e com juventudes, né? O primeiro de que eu participei foi o Congresso Mundial da Juventude, que tinha 350 jovens do mundo inteiro, mais de 110 nacionalidades, e aí foi até o dia 13 de junho. Esse foi o primeiro evento de juventude. Depois aconteceu o Youth Blast, que é um encontro que é chamado Major Groups da ONU, né, que são os grupos principais, e esse era o grupo da juventude. Teve 2 eventos, o Youth Blast brasileiro, que aconteceu no dia 7 e 8, depois o Youth Blast internacional, do dia 10 ao dia 12, eventos totalmente organizados por jovens. O Ministério da Educação também organizou, do dia 12 ao dia 16, um encontro chamado Juventude e Educação pela Sustentabilidade Socioambiental, também com a participação de mais de 300 jovens do Brasil inteiro. E na Cúpula dos Povos, que foi um evento paralelo a Rio+20, né, o encontro organizado pelos movimentos sociais também, vários eventos de juventudes. Os principais foram o Enlace das Juventudes, que várias organizações de juventudes organizaram para construir uma pauta unificada das juventudes, e também outro que teve bastante visibilidade, que inclusive dessa camiseta que eu estou usando, que junto com a formação da Rede Brasileira da Carta da Terra, a gente formou um grupo de juventude que vai acompanhar a Carta da Terra. E, inclusive, a Severn Suzuki, que foi aquela moça que, na Eco 92, ficou conhecida por fazer aquele discurso, né? Ela ficou conhecida como a menina que calou o mundo por 6 minutos, estava nessa atividade. Ela falou bastante também. E, substituindo ela, nessa conferência, a gente teve uma menina da Nova Zelândia, de 17 anos, que também falou para o chefe de Estado lá. Então, a juventude participou de várias maneiras, né? Mas, infelizmente, o recado da juventude, pelo chefe de Estado, pelas pessoas que, de fato, tomaram a decisão, o recado não foi implementado, né? Como a gente pôde ver no documento final da Rio+20, que apesar de alguns avanços, não absorveu, não incorporou o que a juventude de fato queria, que era uma visão de médio e longo prazo. Uhum. Deputada, muitas das sugestões surgidas ali na reportagem são muito difíceis de serem implementadas. Por exemplo, usar transporte público. Tem muitas cidades que simplesmente não oferecem um transporte público civilizado, ciclovia, não tem ciclovia, é muito difícil você estar arriscando sua vida. O que a senhora acha dessas dificuldades para essa implementação? Bom, eu penso que nós temos que mudar o modelo econômico, né? Tem que mudar o modelo econômico. Nós temos um modelo econômico que é muito injusto, né? Nós temos hoje as 3 pessoas mais ricas da Terra, né? Elas têm uma riqueza que é igual a de 48 países. 48 países, ou milhões de pessoas. Então, nós temos uma concentração de renda. Nós temos hoje dedicado, por exemplo, à produção, nós temos por volta de 60 trilhões, e dedicado ao capital financeiro, à especulação, 600 trilhões. Então, tem que mudar o modelo econômico. E eu digo isso
porque não há interesse daqueles que são donos dos cartéis de combustível, daqueles que são donos das fábricas de carro, de que nós tenhamos o transporte coletivo. Eu digo transporte coletivo porque eu não acho que seja público. Público teria que ser o transporte que todo mundo pudesse usar sem pagar, que é o direito de ir e vir. A saúde pública você utiliza sem pagar. A escola pública, a educação pública é sem pagar. Transportes coletivos. Não é? Nós precisamos mudar o modelo econômico e nós precisamos criar uma lógica de completa inclusão. Então, portanto, eu diria, educação, me parece, que é absolutamente fundamental também. Mas não para o jovem ficar escutando o que querem que ele escute, mas que ele possa participar do processo de educação. Por isso eu digo, mudar o modelo econômico e elevar o nível de educação para que nós tenhamos uma conscientização do conjunto da sociedade, que somos nós. Gog, você também participou da Rio+20. Como é que você avalia o que você viu lá? Então, a minha avaliação vai no mesmo caminho, né, do que foi passado na reportagem, do que a deputada e professora Érica Cocai acabou de anunciar. E é exatamente o distanciamento do que o povo, a comunidade quer e do que os grandes grupos econômicos pensam, né? A professora falou no viés da educação, e eu digo assim, a única coisa que ela também alertou é porque educação sem cultura é treinamento. Ele vai formar o vigilante. Então, a cultura... É adestramento. É adestramento. Né? Porque o vigilante, podemos ser vigilantes, né? No sentido de percebermos isso. Nós temos duas leis muito importantes, a 10.639, né, e a 11.645, que são leis que tratam exatamente da cultura afro, né? Afro-indígena, vamos colocar assim, e por algum motivo, os estados não as implementam. E aí já começa a nossa dificuldade. Né? Será que o seu celular realmente é ultrapassado para você trocar ele uma semana, 15 dias depois? Então, na mesma hora, eu acho que a nossa esperança principal, que está no nosso protagonismo, vai assim, da gente ter a certeza de que o capitalismo é o gigante do pé de barro. Se você prestar atenção e, através das suas caminhadas, você frear, ele vai frear. Mas o que não adianta é nós termos esse discurso belo, esse discurso que realmente, olha, nós somos, mas nós não somos o que falamos. É muito importante. Nesse ponto, o hip-hop tem transformado o Brasil nesses 30 anos de hip-hop. O jovem tem sido o protagonista. Hoje, nós temos, através da literatura periférica, marginal, divergente, toda a discussão, porque a gente sabe hoje que os livros que foram nos dados e colocados nas escolas transmitiram mais na ótica de quem? De quem venceu, e nós vencemos pouco. Apesar de sermos, né, protagonistas dos trabalhos, nós não somos das vitórias no sentido de ter tudo isso. O avião não é ruim, o problema é que o avião não é para todos. Olha só, uma pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, chamada O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável, mostrou que 2/3 dos pesquisados não sabia o que é consumo sustentável. Você pode explicar para a gente? Cadê o microfone aqui? Consumo sustentável é um termo bastante amplo, né, mas é uma mudança de atitude, né, que é uma ação política em si. Né? A partir do momento que a pessoa passa a consumir, por exemplo, alimentos produzidos de uma forma ecológica, com valores mais justos, desde a sua origem, né, até a forma de comercialização. A produção local, por exemplo, é uma maneira sustentável? Então, por exemplo, esse programa está sendo muito interessante porque o Bro MCs ele traz justamente a leitura de uma nova cultura, né, que ela vai unir a questão ambiental, ou seja, os povos tradicionais, a agricultura familiar, com a cultura urbana. E, no caso, o rap indígena é um grande exemplo disso. Então, de que forma que nós, como cidadãos urbanos que somos, passamos a escolher aquele produto que está mais próximo de onde vivemos, né? Então, assim, consumir alimentos produzidos pela agricultura familiar local é um caminho, né? Então, tem programas que já fazem aquisição de alimento escolar, né? 30% da alimentação escolar, por projeto de lei, já deve ser comprada da agricultura familiar local, né? De preferência orgânico. Então, são essas as atitudes que passam a transformar a realidade. Muitas vezes ficamos esperando com que o governo ou a própria ONU, numa Rio+20, tome as grandes decisões, mas as decisões estão nas nossas mãos e aí, no caso, o consumo é parte disso. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Pode falar. Meu nome é Rafael Tomás. Eu queria fazer a pergunta à deputada Érica Cocai.
como deveria ser esse novo modelo econômico? Como ela acha que deveria ser esse novo modelo? Nós temos um grande lutador pacífico, o Gandhi, que ele dizia que nós temos recursos para sustentar o conjunto da humanidade, mas nós precisamos eliminar a ganância. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, nós estamos falando de um conceito de que nós, seres humanos, nós não somos donos do mundo nem da Terra. Nós somos parte de uma trama de vida, que ela está conectada. O que nós fazemos aqui contra a natureza, ele vai ter um efeito. E ela está conectada também porque nós, os seres humanos, penso eu, nós somos seres querentes, não é? Porque somos seres faltantes. A gente só se sente plenamente realizado quando a gente se sente participante de algo para além de nós mesmos. Então, nós temos hoje uma sociedade que está capturando, eu diria, os desejos das pessoas, não é? Ou nós temos uma mão invisível do mercado, digamos assim, que ela está invadindo os desejos, está invadindo a forma de ser. Só para vocês terem uma ideia, se a gente for ver hoje os meninos que estão internados porque cometeram alguma infração, os adolescentes, a grande maioria entrou na vida infracional por crime contra o patrimônio, por roubo ou furto. E roubam ou furtam em grande medida para conseguir objetos pessoais. É o consumo determinando a vida, determinando o desejo. É como se o desejo viesse pela televisão em uma pílula pronta que você tem que engolir. E você não constrói mais os seus próprios desejos. Então, portanto, eu diria que é preciso romper essa lógica. E a gente só vai romper essa lógica se a gente tiver a participação do conjunto da sociedade. O modelo econômico tem que ser centrado no ser humano. Pode fazer sua pergunta. Meu nome é Lorena e eu queria fazer uma pergunta para o Pedro. Eu acredito que nós vivemos uma crise do óbvio. Todos nós sabemos o que precisamos fazer. Está na nossa cabeça já que a gente não pode tomar banho demorado. São coisas óbvias que nós sabemos, mas não praticamos. Nós vivemos a crise do óbvio. E eu vejo e eu sei que existem pesquisas que comprovam que crianças até 7 anos assimilam muito melhor essas informações do que pessoas com mentes já formadas, vividas da vida. Então, eu queria perguntar para você se você não acha que uma educação nas escolas de educação infantil e educação fundamental, se fosse implementado um ensino voltado para a ação social, para a sustentabilidade, não teria melhor resultado? Do que eu conheço de educação ambiental, a proposta da educação ambiental é exatamente essa, desde a mais tenra idade, desde o início da infância mesmo, nas escolas, mas não somente nas escolas, em todos os espaços em que o ser humano ele é submetido à socialização, a gente ter transversalmente, mesmo nesse sentido de, em todos os espaços que o ser humano na sociedade ele é colocado para ter relações com outras pessoas, a educação ambiental ser uma proposta que esteja presente nesses todos os espaços. E a proposta da educação ambiental é exatamente o que você colocou. Desde o início da formação intelectual, cognitiva do ser humano, ele interiorizar essa compreensão de que eu somos nós, e nós somos a Terra, e a Terra é o universo, e nós somos uma coisa só. Então, tudo que a gente fizer em termos de destruição para o planeta Terra, a gente vai estar afetando a nós mesmos, né? E é essa a proposta da Carta da Terra também, inclusive, né? Então, a educação ambiental ela tem essa proposta, e aí vocês, como alunos, até podem levar para os seus professores, diretores, de que eu não sei hoje como que está na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio, mas a educação ambiental ela é essencial, é necessário que esteja também nos currículos de todas as escolas para essa compreensão que você está falando, ela esteja presente, né? Para que a gente não caia nessa crise do óbvio. Tem mais uma pergunta. Meu nome é Kathleen e eu queria fazer uma pergunta para a deputada. Assim, todo mundo sabe que o Brasil está mais preocupado com o capital e manter o equilíbrio econômico do que com os problemas ambientais. E isso é tanto das autoridades não olharem para a sociedade como do desinteresse da sociedade. Mas como a senhora acha que a sociedade podia começar participando, o que ela deveria começar fazendo? Bom, primeiro nós temos que ter consciência do poder e da força que nós temos, não é? Porque eles sempre dizem que nós não temos força nenhuma. Eu fico pensando muitas vezes que um gravetinho a gente quebra muito rápido, né? Mas 50 gravetos, 100 gravetos, é difícil para danar de quebrar, é ou não é? Então, portanto, a gente tem consciência da nossa própria força
quando a gente se organiza e nós nos organizarmos para isso. O Gog falava da educação, nós não achamos que a educação é o aluno sentar e o aluno não ter reconhecido o seu saber, porque a gente tem um saber. Paulo Freire falava isso, a gente tem um saber, a gente sabe muita coisa. E a gente tem que ter a oportunidade de poder ter esse saber sendo considerado. Eu penso que quando a sociedade se organiza, ela faz uma diferença imensa e ela constrói uma nova realidade. Porque nós estamos falando de sustentabilidade e nós estamos falando de cuidado com o meio ambiente, que é absolutamente fundamental, porque fazemos parte dessa trama de vida, mas o ser humano tem que entender que todos nós somos iguais em direitos. Nós vivemos em um país que tem por volta de 2.000 municípios denunciando exploração ou violência sexual contra criança e adolescente. Com relação à violência contra o homossexual, nós temos no Disque 100 mais de 6.000 denúncias. Então, nós temos um país que é preciso que você encare que o outro tem o mesmo direito que você tem. E que nós possamos fazer valer a nossa Constituição, que fala em dignidade humana. Sustentabilidade é você considerar que as grandes saídas são coletivas, que eu não sou só eu. Eu sou muita gente e, inclusive, sou parte da própria natureza. E respeitar o outro, que é diferente, é diverso, ou seja, que nós temos que ter um processo cultural diverso, uma diversidade cultural, para que nós possamos realmente ter um desenvolvimento sustentável. Deputada, no programa Câmara Ligada com Raimundos, a gente falou muito sobre isso. Em que momento o ser humano virou um consumidor, né? Nós vamos agora para o intervalo e no próximo bloco a gente vai desvendar um grande mistério. O que é a permacultura? Até já! Câmara Ligada está de volta. No bloco anterior, você viu várias sugestões de como levar uma vida mais sustentável. E a gente escolheu uma dessas sugestões para conhecer mais a fundo, a permacultura. Vamos ver. A permacultura pretende uma cultura humana que seja permanente, ou seja, que perdure, né? Então, o nosso conceito de sustentabilidade está aliado a essa capacidade, no mínimo, de atender 4 necessidades básicas do ser humano: alimentação, água, energia e moradia, por tempo indeterminado. Os nossos caminhos são todos feitos com reuso de marmoraria, né? Então a gente pega o lixo alheio e transforma em luxo. Aqui é feito com o solo do próprio local, tá? A gente cavou os buracos para captação de água da chuva e gerou essa terra. Além da gente pensar no material, que é fundamental, você ter um material mais ecológico, a gente tem que pensar também nas soluções arquitetônicas, né? Essa casa é um ótimo exemplo disso, porque ela é dotada de janelas, pegando toda a iluminação natural, e essas janelas elas são voltadas para o vento predominante. Então nessa casa a gente não precisa ligar a luz durante o dia, e nem ligar ar-condicionado e nem ventilador, porque tem uma circulação natural dos ventos que deixa com um ótimo clima, né? Nós temos um banheiro que o vaso sanitário, ao invés de usar água na descarga, utiliza serragem. Quando eu misturo fezes e urina com serragem, eu estou dando a comida ideal, a nutrição ideal, para que isso aqui seja inoculado por bactérias que estão presentes no ar, estão presentes na natureza, que vão compostar isso aqui. Quando eu abrir essa porta, isso aqui já sai adubo pronto. Então, em vez de eu ter um problema, em vez de eu gerar poluição, eu gero um produto que, se passar no minhocário e virar humus de minhoca, tem até valor econômico. A gente tinha um desafio de tentar ser sustentável só com a água da chuva, né? Aí o jeito era a gente construir tanques para quê? Para armazenar a quantidade de água suficiente para passar a estação de seca com aquela água. Eu posicionei ele próximo à estrada, de modo que eu trago a água sem muito dispêndio, é uma vala bem curta, muito simples de fazer e é um ponto alto do terreno. Daqui eu consigo distribuir para a chácara sem precisar gastar energia. A gente precisava de um reservatório de água para fazer a irrigação do viveiro de ornamentais. A gente podia simplesmente ter pegado uma caixa d'água e estava resolvido o problema. A gente resolveu fazer um laguinho vivo. Dentro desse lago a gente cria peixes, esses peixes a gente usa para alimentação. Como é um lago vivo, né? Não é só criação de peixe, a gente tem algas. Essas algas, quando se proliferam, viram comida para as galinhas, que estão aqui a 5 metros aqui do lado. A gente tem uma água cheia de matéria orgânica,
Então, a função prioritária, que era a irrigação do viveiro, eu agreguei valor, agreguei qualidade para ela. Eu, além de levar água, levo os nutrientes do apodrecimento das raízes das algas, das folhas das algas e da decomposição das fezes dos peixes. Então, estou levando uma água mais rica. Além disso, vira um elemento paisagístico, vira um elemento que contribui para o microclima. Então, durante a seca, faz diferença essa aguinha aqui. E vira um elemento pedagógico de eu mostrar para as crianças como é que a gente pode fazer um bom uso da água, né? Então, o que era para ser simplesmente uma caixa d'água, agregou aí mais 6 funções. Eu gosto de dizer que dentro das cidades, a principal ação para a sustentabilidade é o consumo consciente. Eu vou comprar 2 feijões, 2 tipos de feijão. Nenhum dos dois é orgânico, mas um veio lá da Bahia e o outro veio de Braslândia. Então, quem veio de Braslândia viajou muito menos, queimou muito menos petróleo, então ele é mais sustentável do que o outro, né? Eu vou escolher a nossa alimentação em função da estação que a gente está. Quando a gente fala de consumo consciente, não é só a questão de levar a bolsa, a eco bag em vez de sacola plástica. O que eu vou botar dentro da bolsa importa muito mais do que o saco plástico, na realidade. Preservar a natureza não é preservar a floresta amazônica que está lá longe, nem o Parque da Chapada dos Veadeiros, que está lá a 200 quilômetros da gente. Não, é preservar o meu dia a dia. Rafael, ficou uma sensação assim de que precisa ser hippie para ser sustentável? Não, não é bem assim, porque a permacultura ela já está aí há mais de 30 anos e ela já está permeando o meio urbano, né? Então, hoje, no Brasil, são 12 institutos de permacultura, ela já faz parte de vários institutos em 100 países. Então, quer dizer, ela está já como uma proposta concreta para ser adotada nos centros urbanos, né? Porque hoje, por exemplo, Brasília, 95% das pessoas mora nas cidades, né? Então, assim, de fato, esse exemplo que foi demonstrado, né, de você conectar os ciclos, né, você conseguir reciclar não só a parte dos resíduos, mas você conseguir produzir alimentos de uma forma mais integrada com o próprio consumo, que foi o que a gente mencionou no bloco anterior em relação ao consumo local. Você traz uma nova forma de habitar o planeta, que é a proposta de uma nova cultura, e aí a permacultura vem como uma dessas propostas, né, de que forma que a gente pode permanecer na Terra e gerar abundância para as próximas gerações, porque o que a gente está fazendo é o contrário, né? A gente está minerando, né, os recursos e aí cada vez mais inviabilizando a vida nas próximas gerações. Então, a proposta é justamente trazer isso para o centro das discussões. Ou seja, as experiências já são diversas. Então, assim, foi falado da Rio+20, muitas ações práticas foram demonstradas na Rio+20. Então, assim, acho que foi colocado muita atenção na questão de um documento, de um resultado mais pragmático pelas autoridades e tudo mais, mas foi demonstrado em vários ambientes, inclusive no encontro dos povos, né, o lugar da Cúpula dos Povos, que existe muita coisa sendo feita no Brasil. Por exemplo, os movimentos dos catadores estão bem organizado, então já tem muita solução, né? Teve a política nacional aprovada que está auxiliando nesse processo, enfim. Então, de que forma que a gente conecta, de novo, né, a natureza e o meio rural e as culturas tradicionais, como os indígenas, com o meio de vida urbano? Porque a nossa água vem de lá, o alimento vem de lá, enfim, a gente não está separado, né? O meio urbano parece que as coisas vêm de muito longe, a energia vem de muito longe. E não, está no nosso dia a dia, né? Então, eu penso que esses movimentos que eram chamados de alternativos, ou a ideia do hippie, né, que foi quando a permacultura surgiu na década de 70, hoje já são soluções práticas que estão envolvendo a questão econômica, social. E a gente vê jovem etc. na universidade estudando sociologia, antropologia, arquitetura, engenharia florestal e todo mundo falando de permacultura, né? E hoje na UNB a gente tem uma disciplina que é a Introdução à Permacultura, dentro do Departamento de Engenharia Florestal, e vários projetos de pós-graduação trabalhando o tema, e no mundo afora você já tem a permacultura como conteúdo universitário. Deputada, o Brasil apresentou para o mundo como uma grande solução de alternativa aos combustíveis fósseis, o biocombustível. A senhora fez parte da comissão externa que foi lá no Mato Grosso do Sul verificar a situação dos Guarani Kaiowá. O que a senhora viu? E depois a gente passa para o Bruno para saber como é a realidade da aldeia dele em relação a essa
essa invasão que acontece por parte dos fazendeiros de cana e soja? Eu diria o seguinte, o que eu vi no Mato Grosso do Sul é um etnocídio. É como se você estivesse eliminando toda uma cultura ou toda uma forma de ser. Porque, muitas vezes, a gente tem a morte ainda em vida, não é? Quando a gente não consegue fazer com que um povo se expresse na sua totalidade. O que aconteceu no Mato Grosso do Sul é que um projeto de colonização do governo fez com que os índios fossem retirados, foram jogados em caminhões, jogados. Mas, antes disso, eles desmataram a sua própria terra, utilizados quase que como escravos, praticamente como escravos, foram utilizados para desmatar a terra, para se plantar soja, se plantar depois cana, e aí foram jogados em verdadeiras reservas, sem espaço para viver a sua cultura. Foram jogados imprensados, como se não tivesse o direito de fazer valer a sua condição humana. E, nesse sentido, por um movimento de resistência, os índios decidem voltar para suas terras, resgatar no processo e no movimento de retomada. E ali são vítimas de assassinato. E são todas mortes Mais de anunciadas. 250 lideranças, né, nos últimos 10 anos. Bruno, os Kaiowá já foram um povo agricultor, um povo que produzia uma grande quantidade de alimentos. Como é que é a realidade hoje com essa terra reduzida? Pro lado da aldeia Jaguapiru, assim, é completamente uma vila, já é urbanizado já. Pro lado do Bororó, assim, tem pouca terra, mas tem pessoas que moram longe um do outro, assim, e não tem mais o que plantar lá também, porque tem pouco espaço, assim. Com isso, a dificuldade que o índio sente lá, ele procura buscar assim, a sua terra, da onde eles foi tirado, assim, e que se chama Tecorá, em língua guarani. E isso eles buscam através assim dos antepassados deles, pelo avô, bisavô, assim, eles buscam conhecer aonde era o lugar, da onde que eles vieram, e isso que é um problema lá na aldeia, falta de terra, falta de espaço para assim, produzir a sua alimentação, a produzir sua artesanato, e lá também já é bem urbanizado. Já. Fábio, o que seria uma alternativa realmente sustentável para o combustível? Se o biocombustível está trazendo tanto problema, como a gente viu. Bom, acho que, na verdade, o problema não é do biocombustível, o problema não é da cana, não é do milho, não é do trigo, não é da soja, não é do eucalipto. O problema, como a deputada falou em um momento anterior, o problema é da ganância das pessoas, da forma como elas estão usurpando, no caso, áreas que não são delas, para produzir independente do que seja. Então, do ponto de vista da cana, por exemplo, é um vegetal fantástico. É um vegetal que tem maior capacidade de retirar a energia do sol e transformar na energia da matéria dela em açúcar. E a gente não vai poder usar um vegetal que é tão fantástico para o bem da humanidade, porque tem pessoas que, por ganância, estão usando mal. Então, acho que o problema não é do biocombustível. O problema é de como está sendo produzido esse biocombustível. É um problema que não é só da cana, é da soja, e de todas as outras culturas brasileiras. Então, a gente tem que pensar em como é feita a agricultura no Brasil, onde é feita essa agricultura, e fiscalizar isso. As pessoas têm que se conscientizar também, se organizando, por um lado, para cobrar dos agricultores que a agricultura seja sustentável, e de uma forma que a gente caminhe no sentido da sustentabilidade, de ter alternativas aos combustíveis fósseis, mas sem prejudicar o meio ambiente e sem prejudicar as pessoas. Eu vou devolver a palavra para a plateia, mas eu queria também dizer que, para conhecer mais sobre a realidade dos índios Guarani no Mato Grosso do Sul, tem no YouTube um documentário, A Sombra de um Delírio Verde. Vale a pena assistir. Você aí que está com o microfone pode falar. Meu nome é José e eu queria fazer uma pergunta para o Rafael. Quanto ao estilo de vida da permacultura, proposto pela permacultura, você acha que seria possível conciliar, no âmbito global, esse estilo de vida para todas as pessoas, conciliar com
o capitalismo e o consumismo exagerado que hoje em dia a gente tem na nossa sociedade? Bom, a pergunta da escala, ela sempre vem, e aí a resposta ela vem no sentido da transição, né? A gente está num processo de transformação, ou seja, a humanidade percebeu que a forma com que ela vinha habitando o planeta é insustentável, ou seja, se a população mundial quiser consumir como o exemplo maior do consumo, que é os Estados Unidos, nós precisaremos de muito mais planetas do que temos, né? Então, assim, a gente precisa rever, isso está claro, e a ciência já demonstrou isso, as pessoas já veem que é o óbvio, né? Foi comentado aqui, né? Essa síndrome do óbvio, a gente encontrou isso. E agora, como fazer essa transição? A permacultura é uma das propostas, e várias outras vêm, e principalmente em relação à produção alimentar, que é uma das ações mais impactantes que o homem exerce, né? Eu falo homem porque é o homem mesmo, que as mulheres elas estão vindo para transformar tudo isso com a questão do cuidado, né? da mãe, né? Que é a mãe terra, né? Então, assim, a gente tem um processo de transformação acontecendo. Ele é gradual, eu não sei se vai dar tempo, na verdade, porque as questões das mudanças climáticas estão cada vez mais claras e acelerando um processo aí que vem como uma grande dificuldade, e aí, por necessidade, nós vamos começar a mudar os nossos hábitos, ou seja, a gente espera primeiro ficar doente para depois pensar em fazer alguma coisa. Isso é a maioria, a gente vê isso, né? Eu venho da área de saúde, as pessoas procuram corrigir e não prevenir. Então, isso está em curso. Eu espero que nós e as próximas gerações consigam mudar isso para que lá na frente exista ainda a água para beber, alimento saudável para consumir. Então, assim, eu acredito que a permacultura está fazendo o seu papel muito pragmático, ou seja, ainda ela busca os resultados localmente, só que algumas pessoas que fazem parte desse processo já se propõem a entrar no centro do sistema, nas relações econômicas e políticas, e mostrar que é viável, sim, viver de uma forma sustentável. Câmara Ligada sobre Desenvolvimento Sustentável termina aqui. Muito obrigada, Igor. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Rafael. Obrigada, Gog, deputada Érica. Obrigada, Bruno. Obrigada a vocês que nos assistiram. Agora vocês podem continuar conectados com a gente no camaraligada.com.br, no Twitter, no Facebook. Muito obrigada à nossa equipe técnica, vocês que vieram até aqui. Obrigada, Bro. E vocês terminam o programa pra gente? Salve, salve, Câmara Ligada. Esse som fala um pouco sobre a realidade da cidade que vivemos, Dourados, Mato Grosso do Sul, onde muitas vezes os indígenas são tidos como gentes invisíveis, imperceptíveis aos olhos da sociedade. Neste mundo em que vivemos só existe ilusão. Por isso eu te digo, se ligue meu irmão. Amor, amizade e a paixão, sonhos que se vão e deixam para trás tamanha recordação. Sempre que acordo, mais uma noite se passou. Todos nossos sonhos se perderam pelo amor. Tenho fé em Deus que tudo vai mudar. Basta ter talento, lutar e confiar. Sei que não é fácil viver assim. Criminalidade, violência neste mundo, enfim. Te mostro a vida de verdade. Seja bem-vindo à minha realidade. Sei que quando eu passo, me olha diferente. E a gente luta pra manter a nossa crença. O homem branco traz doença, dizimou nosso povo, causou nossa miséria. Agora me olha com nojo. Sou um índio sim, vou até falar de novo. Guarani, Kaiowá, é meu orgulho do meu povo. Esse povo que é guerreiro, é batalhador. O povo que resiste com força e com amor. Amor pela terra querida. Amor pros seus filhos e filhas. Filhos e filhas marcados pela vida. Mais de 500 anos, uma ferida que não cicatriza. Vive em mim a esperança de uma nova vida. Vive em mim também por ti, irmão índio que ainda acredita, também por ti. Vive em mim a esperança de uma nova vida. Vive em mim também por ti, irmão índio que ainda acredita.
por ti. Sei que não é fácil levar a vida desse jeito. Fazer o quê? Me rendo ou luto contra o preconceito. Sou índio sim, pobre mas não burro. Como pensa esse sujeito, daquele jeito, continua a me assinar, sabendo muito bem quem gerou minha ruína. 510 anos de abandonos, confinados em reservas, que mal cabe nosso sonho. Pra nós o kit índio é o papel e a caneta. Rimando na batida eu vou levando a minha letra, e não aquele kit que você pensa babaca. Rindo com os amigos, uma corda e uma baca. Vai achando graça, mas o papo aqui é sério. Você e sua cachaça mandou muito pro cemitério. Terra sagrada, pra nós é decorar. Fazendeiro ocupa, não tenho medo de falar. De lá pra cá, guerras, conflitos, chegou a hora de lutar pelo direito dos índios. Ainda assim sou perseguido. Discão 90, discão, discão, discão. Vive em mim a esperança de uma nova vida. Vive em mim também por ti, irmão índio que ainda acredita. Também por ti. Vive em mim a esperança de uma nova vida. Vive em mim também por ti, irmão índio que ainda acredita. Também por ti. Descalço sem camisa, sou apino. Shortinho rasgado, de porta em porta, campainha toca. Madame ignora, finge não ver o índiozinho indo embora. Com a família na carroça, vindo da roça, oferece muito pouco sem apoio. Planta o que dá, colhe o que restar, levam pra trocar por um pouco de grana. Milho, mandioca na oca, reza porque tanta miséria. Ao lado da cidade, reserva a favela, sequela que fica. Desnutrição infantil, índio suicida e os que ficam procuram uma saída, poucas alternativas, sendo alvo dos desprezos da sociedade. Não índia invisível perambulam pelas ruas da cidade, sentindo o preconceito e a maldade na carne. Proibido de entrar no hotel, no restaurante, o mesmo que exibe quadro de índio aos visitantes. Ação repugnante, elite ignorante, se esquece também são seres humanos, mas parecem monstros tomados pelo dinheiro, pelo poder. Acham lindo o índio nos quadros, nas paredes, artefatos, diversos artesanatos, mas de fato tá enganando quem? Olha a criança com desdém, quando vem diz que não tem, trata como se não fosse ninguém. Depois da oração todos dizem amém. Valeu. Valeu, obrigada, gente. Valeu, câmera ligada. Obrigada. Valeu. Verdade. Obrigado, Gog. Boa satisfação.